Boa tarde. Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Coloque-se em pé. Vamos prestar um culto diferente ao Senhor, um culto com o nosso coração, com a nossa criatividade. Use essa tarde para você expressar o seu louvor, a sua gratidão a Deus. É muito gostoso quando nós podemos nos recordar de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Faça desse final de tarde, começo de noite, um culto de recordação. Um culto onde você se lembra das bênçãos do Senhor, se lembra dos livramentos do Senhor, se lembra das coisas que o Senhor tem feito na sua vida, de como você era antes de conhecer ao Senhor Jesus e de como é a sua vida hoje. Apresente a sua adoração hoje, uma adoração com um coração grato, um coração quebrantado na presença do Pai. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos numa igreja como essa, Senhor, com tantas pessoas que adoram ao Senhor e que são sedentos pela Tua presença. Mas, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor fala com cada um individualmente. Pai, que eu não venha me espelhar apenas, ficar observando o que o meu irmão do lado está fazendo, o que a banda, o que os ministros, ó Pai, o que cada pessoa está fazendo, mas que nessa noite, nessa tarde, eu venha prestar o meu culto diferente ao Senhor, o culto que vem da minha vida, que expressa, ó Pai, as atitudes do meu dia a dia, Pai, que eu possa cantar verdades, e se eu não vivo ainda o que eu canto, ó Deus, que eu possa ser transformado nessa noite. Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui que não conhece ao Senhor verdadeiramente, que só conhece a religião, que só conhece a falsa doutrina, Senhor, que essa pessoa possa ter um encontro com o Senhor nessa noite, com o Jesus libertador, com o Jesus amigo, com o Jesus que fala, que interage. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Não viemos aqui para nada além disso, além de ouvir a voz do Senhor. Então, Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar então? Onde estão os adoradores do Senhor aqui nessa tarde? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Você pode levantar as suas mãos aos céus e começar a adorar o Senhor e dizer: Deus, eu quero abrir no meu coração aqui nessa tarde, nesse lugar, e dizer que Tu és santo, que Tu és merecedor de toda honra, glória e majestade para sempre, e a minha vida eu quero te entregar como adoração ao Teu nome aqui, Deus. Oh Deus, passa com Teu Espírito aqui nesse lugar e acha em nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. É o que nós queremos. Queremos ser, ó Deus, verdadeiros adoradores. Oh Deus, diga: abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Sinta o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar, quando o povo se levanta para adorar Cristo Senhor. Aleluia, Senhor. Sinta o tremor, sinta o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar. Quando o perdido encontra o quê? Jesus Cristo. Oh, vejo Deus está movendo
jovens e velhos adorando. E os céus vão se abrir nesse lugar. E os céus então se abriram para quem? Para Jesus Cristo, o Rei que vem. Por isso nós te adoramos, Senhor. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança. Aleluia, Senhor. Faz-nos dançar ao Rei da Glória. Vem nas palmas. Diga, sinta o tremor. Sinta o tremor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar. Vejo Deus está movendo entre as nações e no meio de nós com seu poder. Vou adorando. E os céus então se abriram pra glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor, porque tu estás nesse lugar. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Esse é o momento de você adorar, de você clamar, de você se entregar a Ele e dizer: Deus, eis-me aqui, faz em mim tua vontade, cumpre em nós o teu desejo, Senhor, e transforma-nos de glória em glória para a glória do teu nome. Aleluia. Diga: abra o coração e deixa a música ecoar. Por onde? Nós levantamos a Ti um som de esperança, Deus. Som de esperança. Aleluia. Faz-nos dançar. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança.
nação. Glórias ao teu nome, Senhor. Você pode se sentar no seu lugar, querido. Deus abençoe. Você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Você já deve ter ouvido a frase: o filho nasce e cresce na igreja, mas quando chega a adolescência, ele vai para o mundo. Esse ditado tem sido uma verdade na vida de muitas famílias. Semanas atrás, muitos adolescentes e jovens que cresceram na igreja participaram do carnaval. Onde estamos errando? O salmista Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Os bebês já nascem com o pecado latente. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Nossos filhos precisam passar pelo novo nascimento e ter uma experiência pessoal com Jesus. Isso equivale a dizer que seus filhos acreditam em Deus, mas ainda não são filhos dele. Nossas crianças precisam conhecer a Jesus na primeira infância. Pais, façam culto domésticos todos os dias. Ensinem princípios bíblicos e uma vez por semana, encontre-se com seus filhos e façam nascer entre vocês uma relação de amor e cumplicidade. Isso fará frente à avalanche de conceitos mundanos que estão arrancando adolescentes e jovens de nossas famílias e igrejas. Ação social faz parte da missão da igreja. Ajudar aqueles que necessitam com iniciativas simples pode mudar a vida de alguém. O Multiministério oferece apoio aos membros de nossa igreja e aos projetos missionários através de donativos e do programa Acolhimento Amigo, que concede aconselhamentos, cuidado e carinho. Então fique ligado, pois o nosso atendimento será às quartas-feiras, das 2 às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3041 4444. Nossa igreja tem enfatizado o TSD, Tempo a Sós com Deus, período em que nos dedicamos ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, confessando os nossos pecados e agradecendo as bênçãos recebidas. Deus não precisa disso, mas nós precisamos, e as crianças não são diferentes. Além de construir um relacionamento com Deus, elas aprendem conceitos fundamentais para a sua vida moral. O Ministério Infantil disponibiliza Bíblias específicas para as crianças, como a Bíblia dos Vegetais e a Bíblia Júnior. E para os pré-adolescentes, temos a Bíblia na nova versão internacional. Invista no crescimento espiritual dos seus filhos. Vem aí uma super novidade para os universitários de nossa igreja, a Liga Universitária. O projeto é uma iniciativa da Escola do Discípulo e tem como objetivo mostrar que podemos ser cristãos profundamente bíblicos sem deixar de lado a intelectualidade e a argumentação racional da fé. Serão oferecidos mentoreamentos, debates e leituras relevantes através de grupos de estudo, palestras, hangouts, seminários e muito mais. Se você é membro da igreja e faz parte de um grupo acadêmico pré-vestibulando, está convidado a fazer parte da Liga. A pré-inscrição pode ser feita no site da nossa igreja e as informações são pelo telefone 992790292 com Felipe Breder. Vem aí a capacitação de facilitadores do Mini, dias 30 e 31 de março, às 19h30, aqui na nossa igreja. Inscrições e mais informações com o Mini no segundo andar. O presidente da CIBAMS, Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul, pastor Eli Souza Júnior, convoca os membros das Igrejas Batistas para a 49ª Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na Igreja Batista Memorial nos próximos dias 17 a 19. Mais informações pelo telefone 3027 1449. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A Mini Companhia de Artes tem como objetivo ensinar os participantes a louvarem a Deus através de várias formas de expressão. A dança é uma delas, por isso informamos que os ensaios dos grupos de coreografia terão início nesta quarta-feira, dia 15, às 7h30 da noite, para crianças e pré-adolescentes de 10 a 13 anos. A inscrição será R$ 50 e se destina à confecção de um uniforme de ensaio que ficará com cada integrante. Estimule seus filhos a participarem da alegria de adorar ao Criador com a dança. Para mais informações, procure a Tia Gracinha ou o Fred.
Já começamos nosso processo de indicação dos nomes que serão eleitos para a nova diretoria. Se você ainda não pegou seu formulário, por favor, vá até o balcão e pegue o seu ainda hoje. Não deixe de participar com oração e consciência, indicando pessoas que têm perfil para cada cargo. Precisamos de pessoas certas nos lugares certos. Se você tiver dúvidas sobre o processo, datas e funções, acesse o nosso site. Lembramos que o prazo final para a entrega dos formulários é no próximo domingo, dia 19. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Bom estar reunido com o povo de Deus, né? Ai, mas Moisés não estava achando nada bom, não. Hoje as crianças vão aprender que o povo saiu do Egito e deram mais ou menos uns 45 dias e já começaram a reclamar. Não tem água, não tem comida, você trouxe a gente para cá nesse deserto aqui não tem nada, lá era melhor. Ai, que difícil conduzir um povo. E essa semana passou um filme sobre os 10 mandamentos e começamos a assistir. Eu achei muito engraçado Moisés, naquele filme, né? Moisés dizendo para Deus assim, o senhor está pensando que eu sou uma pessoa? Eu não sou essa pessoa, não. Nós queremos dar as regras para Deus e ensinar para eles para Ele, né? Quem é que Ele tem que mandar. E a gente sempre acha que nós não podemos. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos, né? Então nós precisamos seguir. E o povo estava muito insatisfeito. Em 45 dias já começaram as reclamações, né? Olha essa mesa aqui. Fico olhando, olha quanto carinho de preparar uma mesa tão bonita. E a gente sabe que Deus vai nos receber no céu com um grande banquete, né? Quem está achando que não vai ter comida lá está enganado. Então Deus vai nos receber com um grande banquete. Vejo essa mesa tão bonita, né? O povo estava achando que isso ia acontecer. Moisés, calma, Deus vai nos abençoar. E de repente vira uma nuvem se aproximando. E de repente olharam e aquilo vinha crescendo. E eram várias codornas e elas começaram a cair no chão. E parecia-se que elas estavam muito cansadas. E na mesma hora o povo começou a pegar, já foram assando aquelas codornas com fome, né? E a gente sabe que também água depois Deus mandou e tudo foi sendo suprido. E hoje as crianças vão aprender o valor de ser agradecido, o valor de confiar em Deus. Isso aí para a nossa vida é agradar a Deus quando nós confiamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que sejamos agradecidos, vamos lutar, né? Vamos lutar para em todas as coisas nós sermos agradecidos e nossos filhos vão ver em nós, então, motivos também para serem agradecidos. Vamos nos colocar em pé e ler esse versículo e tudo mesmo vem da mão de Deus. Vamos ler? Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Êxodo 16, 4b. Deus quer que dependamos dele para ter as necessidades supridas. E o povo olhou, parecia um orvalho. E quando chegaram perto, era como se fosse uma farinha. Eles correram, pegaram, amassaram, fizeram pães para eles se alimentarem no tanto que eles precisavam. Então nós não precisamos dizer nada a Deus, Ele sabe de tudo o que precisamos. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, somos gratos ao Senhor, porque antes que tenha uma palavra na nossa boca, Tu já sabes tudo. E pedimos perdão, Pai, pelas nossas palavras, que muitas vezes não são de graças. Pai, muda o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, ajuda-nos a fechar os nossos lábios quando houver reclamação, uma murmuração, Pai, porque em tudo o Senhor tem abençoado, em tudo o Senhor tem suprido, e nenhum tem passado falta. Se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, é a Tua palavra quem diz, e nós queremos, Pai, que os nossos lábios tenham palavras doces, de ações de graças, porque em tudo o Senhor tem dado. Alcança os nossos filhos, as crianças do Teu povo, que eles entendam, que eles
precisam ser gratos. É uma idade em que tudo eles querem, a cada dia eles querem algo novo. É como se não tivesse fim. Mas nós queremos ensinar para os nossos filhos a melhor maneira. E é na tua palavra, dá-nos sabedoria. E ajude a cada um dos nossos facilitadores, Pai, nesse momento, com revelação da tua palavra, para ensinar as crianças e elas saírem transformadas. Mas nós precisamos do agir do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos receber as crianças aqui, os pré-adolescentes. E quem está fazendo aula de batismo já estão no 3º andar já. Amém? Pode se assentar? Queria reforçar, tá, um recadinho que passou no nosso VT. Até domingo que vem, dia 19, tá, é o último dia para você fazer a sua indicação para os membros do corpo diretivo da nossa igreja. Tá? Então, anualmente, nós temos a eleição, né? Temos a eleição da nova diretoria da nossa igreja. Tá? A nossa eleição ela é anual, então todos os anos são trocados, são votados. Até o domingo que vem, dia 19, você pode fazer a sua indicação. Então você passa ali no balcão dos ministérios, pega um papel, uma folha como essa aqui, é um formulário, na verdade, que explica, né, o que faz cada função do nosso corpo diretivo. E aí no final tem uma folha, que é a última folha, que você pode colocar os nomes dos irmãos que você quer indicar para fazer parte no ano de 2017 até o começo do ano de 2018. Então, se você está nos vendo pela internet, ou às vezes você que está aqui e vai sair com muita pressa, você também pode acessar o site, que é www.umb.org.br, e lá você também pode pegar o formulário e você pode fazer a sua indicação, tá? Não esqueça, eu sei que nós somos muito corridos e às vezes nós que participamos de muitas coisas somos os primeiros a esquecer, né? A gente fala, não, depois eu faço, domingo que vem, sábado que vem, eu vejo na internet. Tente fazer ainda hoje, faça a sua indicação, e no dia 25, os nomes escolhidos com maior indicação serão colocados aqui e nós faremos a eleição. E escolheremos, faremos os votos e aí depois iremos fazer a apresentação. Amém? Glória a Deus. Queria conhecer agora os nossos visitantes e convidados. Né? Você que está passando hoje aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, você que não é membro dessa igreja, você que há muito tempo não vinha em nossa igreja, você que é de outra cidade, de outro estado, quem sabe até de outro país. Tem alguém nos visitando essa noite? Tem algum convidado aqui essa noite? Tem alguém? Não? Aqui também não tem ninguém? Aqui, ali, lá o rapaz fica lá no fundo também, 2 pessoas. Coloque-se em pé para a gente ver vocês. Olha ali, o senhor ali no fundo também, 2 pessoas. Mais alguém para cá? Tem alguém nos visitando? A senhora ali, ó, seja bem-vinda. Ali, ó, senhora em pé, por favor, vamos cumprimentá-la. Pelo menos 10 abraços. Pessoal que está em volta, isso, glória a Deus. Aqui também, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco. Se vocês são membros de outra igreja evangélica, manda um abraço para o seu pastor, fala que você veio aqui na Primeira Batista de Campo Grande, que você adorou a Deus, que você ouviu uma palavra e que tinha umas pessoas muito legais que cumprimentaram você, te chamaram para sair depois, talvez, para jantar e assim por diante. Amém? Seja uma bênção na igreja que o Senhor te colocou. E se você que está nos visitando essa noite, talvez você não é membro de nenhuma igreja, ou você está perdido por aí, né? não frequenta nenhuma outra religião, está procurando a Deus e veio aqui, talvez como uma tentativa de encontrar ao Senhor. Esse é o lugar. Nessa noite ainda você vai ter um encontro com Deus. Abra o seu coração, peça para que Deus fale com você nessa noite. O Espírito Santo ele já está agindo. Só o fato de você ter vindo aqui já foi um convite do próprio Espírito Santo. Talvez você ache que ninguém te convidou, nenhuma pessoa formalmente te chamou, mas o próprio Espírito Santo convidou você para estar aqui nessa noite. Então essa é uma noite muito especial. Pode marcar na sua agenda que essa é uma noite de transformação. Amém?
nós iremos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, esse é o momento que eu queria pedir para você, nosso visitante, nosso convidado, não participe. Sinta-se à vontade em não participar, porque esse é o momento da igreja. É o momento onde a igreja devolve ao Senhor o seu dízimo, oferta na casa do Senhor. A menos que o próprio Espírito Santo toque no seu coração e que você sinta algo muito forte dentro de você, e aí você pode participar também. Mas esse é o momento da igreja. É o momento de nós devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e de nós ofertarmos nas ações da nossa igreja, ofertarmos nos ministérios e ofertarmos na casa do Senhor. Antes de você devolver ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, eu queria que todos se colocassem em pé agora. Vamos orar mais uma vez. Semana após semana nós temos orado por isso, orado pelas ofertas, orado pela vida financeira do povo de Deus, pela questão financeira do nosso país. Isso é uma questão que nós temos que sempre estar apresentando diante do Senhor. Quantos casamentos se desfazem por causa de desentendimentos financeiros? Quantas pessoas tiram até a sua própria vida porque não conseguem honrar os seus compromissos? Quantos pais de família estão desempregados, não têm de onde tirar o seu sustento? Vendedores, aposentados, quantas categorias precisam de um cuidado do Senhor? Então peça a Deus que Ele fale com você nessa noite. Peça a Deus que Ele te ensine a administrar os recursos que Ele entregou na sua mão. E que se não há recursos, peça que o Senhor abra as portas para a sua vida nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, que é o nosso protetor, é quem cuida de nós. E nós sabemos, ó Deus, que às vezes por causa de uma falta de administração, por causa de ingerência da nossa parte, ou algumas brechas que o diabo lançou na nossa vida e nós acabamos caindo, ou fomos nos enrolando e a situação talvez está triste, está terrível para algumas pessoas. Nós apresentamos, Senhor, a nossa vida financeira diante do Senhor nessa noite. Pedimos, Senhor, abra as portas para o seu povo, abra as portas para o desempregado, Deus, dê oportunidade de trabalho, ó Deus, para aquele que não tem, dê oportunidade de vendas, ó Deus, para aquele que dependa das vendas, que ele não precise agir de maneira sombria, obscura, omitindo informações, mas que de uma forma transparente, sincera, limpa, se nossos irmãos possam ganhar o ganha-pão deles, o recurso, Pai, financeiro para a vida de cada um. Pai, nós cremos na prosperidade do Senhor, mas nós não dependemos do mundo, nós dependemos do Senhor. Faz, Senhor, em nome de Jesus, abra nossa mente, Senhor, nessa noite, para que nós possamos aprender a administrar aquele recurso que às vezes é pouco, mas é o que o Senhor confiou em nossas mãos. Em nome de Jesus, nós somos gratos e alegres em ofertar na casa do Senhor. Então, com alegria, nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e devolvemos também a oferta, entregamos as nossas ofertas à casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar e com alegria você pode devolver ao Senhor os seus dízimos e ofertar na casa do Senhor. Minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Tua vida em mim e te faz
sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Diga que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia. Que minha vida cante a ti. Glória a Deus, pode se assentar. Eu amo essa canção. Ela é uma das canções mais sinceras que nós cantamos, que eu acho tão profundo, e às vezes nós cantamos ela tão vagamente, né? Mas quando nós cantamos essa canção, nós estamos pedindo ao Senhor que a nossa vida possa cantar a Ele, que a nossa vida possa ser uma expressão de adoração a Ele. A palavra diz que o Senhor, Ele anda procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando nós cantamos essa canção, nós estamos dizendo: Senhor, que o Senhor, quando me vê lá no meu trabalho, quando me vê lá na faculdade, lá em casa, a minha vida estará cantando ao Senhor. Eu serei um adorador que o adore em espírito e em verdade. Por isso que eu gosto muito dessa canção. E essa é uma noite de boa notícia. É a noite onde nós celebramos a ceia do Senhor. E é uma boa notícia, porque a palavra diz que toda vez que nós participamos da ceia, que nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E isso é muito importante. Essa é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, que nós podemos fazer como igreja: anunciar a morte do Senhor, anunciar a vinda do Senhor, anunciar que Jesus morreu e ressuscitou pelos pecados, pelo meu, pelo seu, pelo do seu parente, pelo do seu filho, pelo dos seus funcionários, pelo do seu chefe.
nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Quem pode, quem deve participar da ceia do Senhor? É você que já foi batizado, que já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitou o Senhor Jesus, já foi batizado, já cumpriu as ordenanças do Senhor, e você é membro da igreja. Talvez você é membro de uma outra igreja. Mas por que ela é uma boa notícia? Porque há momentos das nossas vidas em que nós, mesmo aceitando ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós damos uma escorregada. Talvez você está aqui nessa noite e você deslizou, você já declarou o Senhor como seu Senhor e Salvador, mas você não tem vivido isso, e a sua vida não tem cantado ao Senhor. Talvez a sua vida, ela envergonha a palavra de Deus, e essa é uma noite de reconciliação para você. É uma noite onde nós celebramos a morte do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor, mas também é uma noite de examinar a nós mesmos. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Essa é uma noite de reflexão. Não faça dessa tarde, desse momento, um momento automático da sua vida. É muito comum, depois de 1, 2, 10 anos de conversão, 20 anos, 30 anos de conversão, nós nos acostumarmos com as coisas. Talvez você é um crente que já é acostumado com a tradição. Talvez você já é acostumado a não falar palavrão. Já se acostumou a não trapacear, a não mentir, a não enganar. Você está acostumado, mas você se desacostumou a entrar na presença do Senhor. Se desacostumou a ter intimidade com Deus. Essa é uma noite de examinar. Examine a sua conduta, examine o seu coração e examine a sua intimidade com Deus. Essa é uma noite de nós dizermos ao Senhor: Senhor, a minha vida tem cantado ao Senhor em tudo, desde as finanças até os relacionamentos, desde a criação dos filhos até se eu vou trocar de carro, até o motivo em que eu troco de carro ou troco de casa, ou o motivo que eu troco de emprego. A minha vida canta ao Senhor em tudo, porque eu dependo do Senhor em todas as coisas. Examine o seu coração nessa noite. Vou pedir para que os irmãos que irão distribuir a ceia já podem começar a distribuir. Mas você que está aqui nessa noite e tem alguma pendência, você sabe que há algo errado no seu coração, ore, fale com o Senhor. Não fique esperando apenas a banda cantar, tocar uma música, ou o pastor falar, ou eu orar alguma coisa. Mas examine o seu coração e só então participe da ceia do Senhor. Vou orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor: sonda-nos, Senhor. Sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, sonda a nossa conduta. Pai, como nós temos nos apresentado diante do Senhor, como vasos bonitos por fora, mas vazios por dentro. Vazios, porque não temos mais o Espírito do Senhor, porque não temos mais a intimidade com o Senhor.
ou se somos cheios do Senhor, ó Deus, enche-nos mais ainda. Fala conosco, ministra aos nossos corações, e que essa seja uma noite de festa e de alegria. Mas, Pai, não permita que nenhum dos nossos irmãos fique de fora dessa noite, fique de fora desse momento, mas atrai, Senhor, todos nós para a presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto a equipe irá ministrar mais um cântico, continue se examinando e tendo comunhão com o Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Diga a Ele: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é. Levante a sua voz e diga a Ele: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado no seu amor. E como é bom viver pro Senhor, como é bom sentir o teu amor derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. É por causa do teu grande amor que nós estamos aqui. Porque sem ti nós não somos nada, ó Deus. Nós não temos nada, nós não podemos fazer nada. Mas por causa do teu sacrifício hoje nós temos vida. E nós temos vida em abundância em ti. Estamos aqui, Senhor, quebrantados no seu amor. Diga a Ele pela cruz. Amém. Como eu disse, essa é uma noite de boas notícias. Então, se alguém aqui, primeiramente gostaria de perguntar, alguém aqui que, aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sendo batizado, estando em comunhão com a igreja, ainda não recebeu os elementos? Alguém que ficou sem receber os elementos? Não há? Ali, aqui, ó. Aqui e ali atrás. Mais alguém? Glória a Deus. A ceia do Senhor é uma oportunidade que nós temos mensalmente de avaliar as nossas vidas, de avaliar o nosso coração. Esse costume, ele deve ser constante e contínuo em nossas vidas. Nós sempre devemos avaliar, sempre devemos nos examinar, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa intimidade com o Senhor, olhar para se nossa vida tem expressado a morte do Senhor Jesus até que Ele venha, se as pessoas podem ver através do nosso testemunho, através do nosso caráter, mas principalmente através da nossa intimidade com o Senhor. Que essa seja uma noite de intimidade com o Senhor. Nós devemos buscar sempre o colo do Senhor. E as circunstâncias do dia a dia, elas, às vezes, em vez de nos aproximar de Deus, elas nos afastam. Por isso que nós devemos ser como criança. Uma criança, quando se machuca, ela corre nos braços da mãe, do pai, e ela busca diretamente o pai e a mãe. E nós temos que ter esse coração com o Senhor. Talvez seu coração está machucado, talvez seu coração está ferido, você se machucou, e você foi falando, não, eu sei resolver, eu sei fazer, não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. E você foi se esfriando e se afastando da presença do Senhor. Examine o seu coração e volte a ter intimidade com o Senhor. Coloque-se em pé. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Não coma o pão apenas por comer, mas em memória do Senhor Jesus, coma do pão. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Sempre que beberem do cálice, lembre-se do sangue do Senhor, que nos lava,
que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado. O sacrifício do Senhor Jesus é maior que o seu pecado. Ele é maior que a sua falta de vontade de ter intimidade com Ele. Então, em memória do Senhor Jesus, beba do cálice. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela morte do Senhor. Te agradecemos porque não foi uma morte qualquer. Se eu ou qualquer outra pessoa, o Messias ou o pastor William, se nós morrêssemos por alguém, não chegaríamos perto do sacrifício do Senhor. Mesmo que eu desse a minha vida por outro, não chegaria perto do sacrifício do Senhor. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor abriu mão de todos os benefícios, ó Deus, de tudo o que era direito de ser Deus. Por mim, Senhor, o Senhor sofreu em meu lugar, o Senhor foi humilhado em meu lugar, e o Senhor levou sobre si as minhas dores e a minha vergonha. Deus, em nome de Jesus, nós, nessa noite, recordamos a morte do Senhor, e clamamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, volta Senhor para buscar a sua igreja, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que vive pelo Senhor, uma igreja que não pensa em outra coisa, que não deseja mais nada nessa terra, a não ser o retorno do Senhor. Volta Senhor, vem Senhor, busca a sua igreja, Deus sara a sua igreja, sara a nossa terra Senhor, enquanto nós estivermos aqui, não queremos ser apáticos, não queremos ser omissos, mas queremos em todo o tempo anunciar a morte do Senhor, anunciar o evangelho do Senhor, anunciar, ó Deus, as boas novas, que é o sacrifício do Senhor por todos os povos. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, e enquanto nós estivermos aqui, queremos anunciar a morte do Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor aí se você conseguir, amém. Enquanto a equipe estará ministrando mais um cântico, você pode direcionar as suas tacinhas às extremidades das fileiras. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar
somente pelo sangue. Sabe o que o sangue de Jesus faz com a gente? O sangue de Jesus nos faz mais brancos do que a neve. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. É por isso que nós estamos aqui, porque se não fosse pela graça dele, nada poderia ser feito. Hoje nós temos sim vida. Hoje nós temos sim vida eterna, vida plena, vida no Senhor. Mas é porque ele conquistou isso na cruz do Calvário. Você pode dizer isso? Que o Senhor te faz mais alvo do que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ele nos faz mais alvos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Oh, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Ele nos faz alvos. Feche teus olhos, meu querido, minha querida. Feche teus olhos. Entra na presença do teu Deus.
Pense naquilo que você está acabando de ministrar ao Senhor. Que o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário perdoa todos os seus pecados, lança os seus pecados no mar do esquecimento e transforma a sua vida, te dá acesso ao trono do Pai, te dá acesso à presença do Senhor. Esse é o teu Deus que te ama. Esse é o teu Deus que mandou o Filho dele morrer na cruz por você. Se só você aceitasse Jesus, Ele morreria por você, porque você é único, você é única, você é amada, o amado do Papai. O Papai te ama, o Papai quer te restaurar, o Papai quer te levar para que você venha habitar com Ele para sempre. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 14 isso: para onde eu vou, eu quero que vocês estejais também. Paizinho querido, nós não somos dignos, Pai. Nós não somos dignos de tão grande amor, de um Deus que não apenas diz que ama, mas deu prova desse amor dando o seu único Filho. Como o pastor Fogaça ministrou aqui, nada poderia pagar o preço pelo nosso pecado se não fosse o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, o Santo de Israel, o Filho do Altíssimo. Por isso nós te agradecemos nessa tarde. Queremos dizer ao Senhor, Pai, muito obrigado. Não temos palavras, nada que nós podemos fazer vai pagar, ó Deus, aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas que mesmo sabendo disso, que a nossa vida, Deus, seja uma vida de um adorador, uma vida de alguém que quer servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. E que nessa tarde, Deus, início de noite, o Senhor, ó Pai, fale com a tua igreja, Deus, de uma maneira individual, de uma maneira particular. Que o Senhor ministre no nosso coração exatamente aquilo que o Senhor quer ministrar. Sabemos que muitos entraram aqui nessa noite precisando, Deus, de um toque sobrenatural, talvez de um milagre. E que nessa noite seja uma noite de milagres, seja uma noite de mudança, seja uma noite, Deus, de restauração, seja uma noite, Deus, de algo sobrenatural acontecendo na vida do teu povo, nas famílias, nas células, nos líderes, nos supervisores, coordenadores, Pai, nos pastores de rede. Cada família aqui nessa noite é representada, Papai. Receba da bênção do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir esse Deus forte. Aleluias, aleluias. Antes de você sentar, dá um abraço no seu irmão que está do seu lado. Diga para ele: era o meu sonho dar esse abraço em você e dizer que você, meu querido, é amado do Paizão do céu, que Deus tem um projeto lindo e maravilhoso para você, que os seus pecados foram perdoados, teu nome está escrito no livro da vida. Aleluias. Esse é o povo mais feliz da face da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Era meu sonho ganhar esse abraço, né, meu irmão? Seu maridão aí está depositando, né? Ó o rosto de felicidade do Leandro ali, ó. Aquele abração que ele deu na esposa. Você está na bênção, hein, meu irmão? Quem está na bênção? Ei, irmão, que participar de uma ceia como essa, né? Ei, querido, Maranata, Jesus está voltando. E um dia você estará com Ele para sempre, para habitar com teu Deus. E a coisa mais maravilhosa do céu, meu irmão, com todo respeito, a palavra de Deus diz lá que haverá mansões celestiais, ruas de ouro. Mas a coisa mais maravilhosa que nós vamos encontrar no céu é o próprio Deus. Nada substitui o nosso Deus. Queridão, nosso Deus é maravilhoso. Por mais que nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, a mão do Senhor está sobre nós. Amém? Queridão, a mão do Senhor esteve sobre a minha vida essa semana. Literalmente eu passei de domingo a quinta-feira, irmão, no trono. Sabe o que é isso aí, irmão? Você sabe o que é aquele piriri? Sabe o que é o piriri, irmão? Não desejo para ninguém. Mas de domingo, depois do almoço, meu querido, até quinta-feira, só a graça do Senhor. Era do trono para a cama, da cama para o trono. Que desespero, irmão. Mas o Senhor é fiel, misericordioso, me tirou lá do trono, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que Deus tem uma palavra maravilhosa para ministrar no nosso coração. Deus nessa noite tem vários tesouros para ministrar na nossa vida. Você quer receber tesouros de Deus? Então fala assim: Pai, eu quero
receber todos os tesouros que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu tomo posse em nome de Jesus. Essa é uma noite de tesouros. Você vai descobrir na palavra do Senhor, meu irmão, tesouros que Deus quer derramar sobre a sua vida. Muitas vezes você vê aí nos filmes, nos documentários, pessoas gastam fortunas, meu irmão, atrás de tesouros dos piratas, no Caribe, entrando nas ilhas e procurando tesouros, meu querido, mas a humanidade não sabe que o maior tesouro, meu querido, é o próprio Jesus que morreu na cruz por você. Você tem o maior tesouro na sua vida, meu querido. Se porventura algum de nós hoje o Senhor aqui o chamar, meu querido, você vai abrir os teus olhos na presença do teu rei. Então o maior tesouro que você tem é Jesus Cristo. Mas além de Jesus, meu querido, o próprio Jesus nos ensina na palavra dele tesouros maravilhosos que nós podemos desfrutar. E nessa noite nós queremos falar dos tesouros da oração. Você pode repetir comigo? Tesouros da oração. A oração, meu querido, ela traz tesouros maravilhosos para a nossa vida. Eu fiquei em dúvida se o tema dessa mensagem se chamaria tesouros da oração, ou talvez tesouros de uma vida profunda de oração, talvez tesouros de um TSD, ou talvez tesouros de um lugar secreto, o lugar onde você entra na presença do Senhor. E eu sempre tenho falado com Deus na minha oração, irmão, nós temos muitos desafios, mas os meus 2 maiores desafios que eu tenho na minha vida, que eu tenho perseguido, o primeiro é que a minha família, os meus filhos, eu e minha esposa, amemos ao Senhor acima de todas as coisas. Isso é o meu maior desafio, que a cada dia possamos servir ao Senhor de coração, que possamos conhecer esse Deus. Esse é um desafio, que eu quero ver meus filhos amando o Senhor, meu filho, minha filha, minha esposa, eu amando o Senhor. Esse é o maior desafio. E o segundo maior desafio que eu tenho na minha vida, querido, é que eu quero aprofundar a minha vida de oração. Queridos, eu nessa noite, nesse final de tarde, início de noite, eu estou pregando para a igreja, mas pregando para mim também, porque eu quero, meu querido, encontrar esses tesouros na palavra do Senhor, esses tesouros na oração, que vão mudar a nossa vida. A oração, meu querido, ela transforma a nossa vida. Eu não conheci ninguém que teve uma vida profunda de oração, que você vai chegar no final da vida dele e falar assim: irmão, você está arrependido de como foi a sua vida? Ele falou assim: não, meu irmão, estou contente, estou feliz porque eu estou com Jesus. Mas ao contrário, eu conheço muitas pessoas que no leito de morte, que não tiveram uma vida com Deus, uma vida de oração, e ele fala assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter uma vida de oração. Eu sei que o pastor Gilson, ele alguns domingos atrás, ele ministrou falando sobre oração. Eu não estava aqui, mas desde quando eu soube que ia pregar, imediatamente o Espírito Santo, ele falou assim: Wilner, você vai pregar sobre oração. A minha igreja precisa conhecer oração. A minha igreja não apenas precisa conhecer o que é a oração. A minha igreja não precisa só falar que ora, mas o Senhor Jesus está levantando uma geração de homens e mulheres que oram de verdade. E se você veio aqui nessa tarde, meu querido, é porque Deus quer fazer uma revolução na sua vida de oração. Deus, meu irmão, Ele quer multiplicar o teu tempo de oração. Ele quer multiplicar, meu irmão, esses tesouros que Ele já tem liberado na sua vida, através da sua vida de oração. O pastor Gilson, meu irmão, ele é um exemplo para mim de vida de oração. Talvez você não saiba, mas o nosso pastorzão Gilson, ele investe aproximadamente mais de 2 horas de oração todo dia. E ele fala que ele dá o dízimo da oração. Ele pega as 24 horas, tira 10%, dá 2 horas e 24 minutos, e ele procura tirar essas 2 horas e 24 minutos de oração diariamente. E ele fala assim: William, raramente não são as vezes que eu passo desse tempo, porque eu acho pouco. Então, querido, eu persigo isso. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero aprender mais isso sobre a vida de oração. E aquilo que muda a nossa vida, meu querido, é aquilo que vai mudar primeiro por dentro. Aquilo que muda por dentro vai começar mudanças por fora. Eu citei aqui o exemplo do pastor Gilson, que é uma referência para nós. Mas, meu irmão, a maior referência na palavra do Senhor de oração foi Jesus. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Meu querido, Jesus é a maior referência, é o maior modelo que nós temos de uma vida profunda de oração. Jesus é o nosso modelo. Você pode repetir comigo? Jesus
é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de oração. Jesus, ele todo dia se apresentava ao Pai. Todo dia Jesus tirava o seu tempo a sós com Deus. Você que está visitando a igreja, nós utilizamos uma sigla aqui para facilitar o entendimento desse assunto, que é TSD, que significa tempo a sós com Deus. Então todos os dias Jesus tinha o seu tempo a sós com Deus. Presta atenção nessa frase. Antes de Jesus ficar em pé diante dos homens, Jesus se ajoelhava diante do Pai. Antes de ficar em pé diante da humanidade, antes de ficar em pé diante daqueles que estavam sofrendo, que precisavam de milagres, precisavam de cura, precisavam de salvação, Jesus se ajoelhava diante do Pai. O Arão Salgado está ali? Dá um tchau aí, Arão. O Arão Salgado é meu primo, é meu primão, coordenador de células da Rede do Amor, da nossa rede. E ele me ensinou algo, meu querido, que eu quero ensinar você nessa manhã, que o dia que o Arão me ensinou isso, eu falei, é isso que eu quero. E eu aprendi com ele. E eu quero desafiar você. Eu não sei o horário que você levanta. Eu não sei, meu irmão, talvez uns levantam aí 4, 5, 6, 7 horas da manhã, outros mais, outros menos. Mas eu quero desafiar você, que quando o seu despertador tocar, ou seu celular, ou qualquer, talvez lá o passarinho lá que te acorda lá na sua casa, ou talvez sua mãe, ou o papagaio, ou o periquito, não sei. Mas, meu querido, tocou o celular, tocou o despertador. A primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, você se ajoelha diante do Pai. Aqui, ó. Não faça nada. Nada. Nem, se possível, meu irmão, segura um pouquinho, que eu sei que seu xixi está lá apertado. Mas segura. E a primeira coisa que você vai fazer na presença do Senhor, naquele dia, é de joelhos na presença do Pai. Escute isso que eu vou dizer para você. Não é a presidência de um país o lugar mais alto que alguém possa chegar. Ou o diretor-presidente, o CEO de uma grande multinacional. O lugar mais alto que alguém pode chegar, meu irmão, é de joelhos aos pés do Senhor Jesus. Esse é o lugar mais alto. Esse é o lugar mais alto que você vai chegar na vida. Esse, meu irmão, não é um cargo público. Meu irmão, não é que talvez uma riqueza, uma prosperidade. O lugar mais alto que um homem de Deus pode chegar na vida é aos pés do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você, querido, a entender a profundidade disso que nós estamos falando nessa noite. Que Jesus, antes de fazer os milagres, ele ia para a presença do Pai. Jesus, antes de atender qualquer pessoa, ele tirava tempo a sós com Deus. E Jesus mesmo disse lá em João capítulo 5, 19 e 30, ele disse, eu só faço o que vejo o Pai fazer, eu só falo o que eu ouço o Pai falando. E naquele tempo a sós de Jesus com o Pai, eu tenho convicção que ali, meu irmão, Jesus ele conversava com Deus de uma maneira tão íntima, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, que eu entendo que Deus Pai mostrava para Jesus tudo o que ele iria fazer naquele dia. Eu fico, meu Deus, eu fico imaginando Deus Pai falando com Jesus, falando, olha, sabe aquela senhora? Qual pai? Aquela senhora que está com fluxo de sangue há 12 anos, sei, então, hoje ela vai te procurar, e nessa tarde, vai sair virtude de você, porque eu quero curar aquela mulher. Sim, Pai, nós vamos curar aquela mulher. Eu fico imaginando a intimidade de Jesus com Deus, naquele tempo a sós dele. Ele falou, olha, vai chegar um cego, e você vai fazer uma bolota de barro, e vai passar, é desse jeito mesmo, Pai? É assim que eu quero que você faça. Vai ser maravilhoso. Então, querido, e é essa mesma intimidade que Jesus tinha no seu tempo a sós com Deus, é que Ele quer que a sua igreja continue tendo nos dias de hoje. Jesus teve uma vida profunda de oração. Jesus começou o ministério dele orando. Mateus capítulo 4, Jesus foi ao deserto, meu irmão, 40 dias para jejuar e orar. Ele começou o ministério dele orando e jejuando. Quando ele foi escolher os discípulos, os 12 discípulos, a palavra do Senhor diz que Jesus orou 12 horas, provavelmente 1 hora para cada discípulo.
Jesus, ele desenvolveu o ministério dele, vários e vários textos da palavra do Senhor diz nos evangelhos, que diz assim: e Jesus saiu à parte bem cedo para orar várias e várias vezes. Jesus começou o ministério dele orando, Jesus desenvolveu o ministério dele orando, e Jesus terminou o ministério dele lá na cruz, o Calvário, ensanguentado, com coroa de espinhos, de um lado 2 ladrões, e ainda um deles, você conhece a história, aí fala: você que é Deus, você não consegue se salvar, e o outro vira para ele e fala assim: não fala isso, porque isso aí não teve culpa. E ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vira para ele e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E os guardas furando Jesus, e lá na cruz, antes da morte, ele ainda ora e fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso Jesus. E lá na cruz, ele termina o ministério dele dizendo: tetelestai, dizendo para o Pai: Pai, tetelestai, está pago, cumpri a missão. Então ele começou o ministério orando, desenvolveu o ministério dele orando, terminou o ministério dele orando. E irmão, aí nós olhamos para a nossa vida, você vê a estatística da igreja, o tempo que nós gastamos em oração, líderes, pastores, membros de igreja, querido, muitas vezes há pessoas que passam dias sem falar com Deus. Há pessoas que quando chega o domingo, grita com a mulher assim: mulher, cadê a minha Bíblia? Aí fica aquela briga dentro de casa, ninguém acha a Bíblia do homem, porque ele pegou no domingo, escondeu aquela Bíblia ali, passou a semana inteira, ele não orou, não leu a Bíblia. Aí chega domingo, aquele desespero para a mulher achar a Bíblia dele. E irmão, o pastor Domingos, discipulador, o pastor Gilson, ele tem uma frase que eu gosto demais, que ele diz que o nosso grande problema é que abandonamos a oração. Estamos fazendo na carne o que só poderia ser feito pelo Espírito, através da oração. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e você está passando aí por problemas terríveis, dificuldades, lutas que você tem enfrentado na sua vida. E queridão, e você só vai vencer essas lutas e essas batalhas através de oração. E muitas vezes é legal você pedir oração para alguém. Ora por mim. Irmão, você que é de oração, ora por mim. Legal, você pode pedir oração. Mas Deus quer levar você, te ensinar a orar, a ensinar a ter uma vida de oração. A oração foi a marca principal do ministério de Jesus. A oração foi a marca principal da igreja primitiva, dos discípulos, dos apóstolos, e necessita ser a nossa principal marca. Nós precisamos, meu irmão, voltar à oração. Hoje essa semana eu fiquei tão feliz. O Irã está ali, ó. Irã, dá um tchauzinho. A esposa dele, eles batizaram faz o quê? 4 meses? Oi? 1 ano, né? Batizaram faz 1 ano. E aí conversando com eles, ela veio para mim e falou assim: olha, eu estou tão feliz porque eu descobri os TSD. Ela estava falando para mim: olha, eu descobri o tesouro do TSD, uma nova convertida, irmãos. Alguém que chegou na igreja, se batizou 1 ano, que está aqui participando de uma célula, ela falou: olha, eu estou assim, extasiada, porque eu descobri que é possível ter um tempo a sós com Deus. E às vezes nós estamos aqui na igreja, meu querido, passando anos e mais anos, e você talvez não tenha essa experiência de ter um tempo a sós com Deus. Sem vida de oração, sem TSD, não viveremos princípios da igreja primitiva. Eu tenho 47 anos, irmão. Quando eu tinha aproximadamente 7 anos de idade, faz quantos anos aí, você que é bom de geografia? Tenho 47, quando eu tinha 7, você que é bom de geografia, quantos anos faz? 40 anos, foi a primeira vez. Nossa igreja é cheia de mineiros. Cadê os mineiros aqui? Pelo menos de manhã estava lotado de mineiro aí, ó. Ó os mineiros aí, dá um tchau aí os mineiros aí. Olha lá, mineiro, pastor Gilson mineiro. Em Minas Gerais, existe uma cidade chamada Ipatinga. Ipatinga. Se tem alguém de Ipatinga, vai saber. E lá na cidade de Ipatinga tem uma usina, uma siderúrgica. E antes de você chegar em Ipatinga, irmãos, muitos quilômetros antes de chegar em Ipatinga, na estrada, meu pai era caminhoneiro, então eu viajava com meu pai, conhecia o Brasil inteiro.
E antes de chegar em Patinga, eu vi aquela siderúrgica e aquele fogo enorme, aquela fornalha longe. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? O mundo está acabando, caiu um avião, explodiu alguma coisa. Pai, o que é aquilo? Fiquei assustado vendo aquele fogo. Aí meu pai vira para mim e falou, não, fica tranquilo. Ali é a fábrica, ali é a indústria, ali é a siderúrgica, que nós vamos carregar o caminhão. Pai, mas no meio daquele fogo. E ele falou assim, não, ali é a caldeira. Eu falei, o que é isso, caldeira? Aí ele falou, não, quando você chegar lá, você vai entender que é caldeira. E aí o caminhão entrou naquela fábrica, irmão, e eu fiquei assim, feito um bobão, né? Olhando para aquela caldeira, aquele negócio pegando fogo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aquele negócio, meu irmão, e aí eu curioso demais, tinha um funcionário lá da fábrica, eu cheguei perto dele, falei assim, ô moço, o que é isso aí? Aí ele muito educado, ele falou assim, essa caldeira. Aí ele não ia fazer uma explicação técnica para uma criança de 7 anos, irmão. Então ele explicou do jeito que eu entenderia. Ele falou assim, ó, esse fogo nunca pode apagar. Se esse fogo da caldeira apagar, quebra toda a fábrica. Eu falei, nunca apaga esse fogo? Ele falou, 24 horas por dia, esse fogo precisa tá queimando. E aquilo, meu irmão, eu fiquei impressionado com aquilo ali. 7 anos de idade. E aí o ano passado, meu irmão, quando eu estava lendo esse texto, falando com Deus sobre esse texto, o Espírito Santo falou, você lembra de Patinga? Você lembra que você entrou naquela fábrica, naquela siderúrgica? Eu falei, eu lembro. E aí Deus ministrou, meu irmão, no meu coração, falando, assim é a oração no meio da igreja, nunca pode apagar. Esse é o fogo do Espírito Santo, meu irmão, que nunca pode apagar dentro da igreja. A oração, meu irmão, nunca pode apagar na sua vida. A oração, meu irmão, é como um fogo que tem que estar queimando dentro da sua vida. E você como respira, quando você bebe água, quando você come, você bebe, meu irmão. Você precisa ter uma profunda vida de oração. A sua vida vai ser revolucionada através da oração. O seu casamento, meu irmão, sua família vai ser revolucionada quando você pega um marido e a mulher que decide orar, a pagar o preço da vida de oração. Então oração é essa chama. O pastor João Cominski, ele diz uma frase maravilhosa, e diz o seguinte, a primeira e principal solução para o crescimento pessoal e transformação da igreja é a oração. Não existe plano B, não existe aquela história, ora 6 por mim, com essa oração 6 por mim, ora vocês por mim, ora aí irmão, glória a Deus, mas você precisa orar. Vira para o seu irmãozinho com todo carinho, olha para ele assim, fala assim, meu queridão, meu amado, nós precisamos orar, a igreja precisa orar, Papai do céu está com saudade de você, Papai do céu está com saudade da sua oração. Pastor Joel Cominski continua, um clamor humilde e radical a Deus por ajuda. O compromisso com a oração destrói o orgulho. O compromisso com a oração destrói o orgulho e nos obriga a confiar apenas em Deus. A oração nos ensina a depender dEle antes de olhar para as estratégias. Antes de olhar para os seus planos, antes de olhar para a sua agenda, antes de olhar, meu irmão, para as coisas que você vai ter que fazer durante aquela semana, que você vai fazer segunda-feira, e você fala assim, eu tenho tanta coisa para fazer essa semana, amém, irmão? Vá para a oração. O pastor, fugiu agora o nome dele, reformador, Francisco, reformador, o Martinho Lutero, muito obrigado. Martinho Lutero, uma vez, Martinho Lutero, ele orava entre aproximadamente 2 horas por dia. E aí um dia um amigo dele, querendo pegar ele, falou assim, Martinho Lutero, mas e aquele dia que você está muito ocupado, que você tem muita coisa para fazer, como é que você faz? Aí o Martinho Lutero, é verdade, nesses dias que eu estou muito ocupado, que eu tenho muita coisa para fazer, aí eu não posso orar 2 horas, aí eu oro 3, eu oro 4, eu oro 5 horas, porque ele sabia que quanto mais coisas que ele precisava fazer, mais oração. Mais desafios você vai ter naquela semana, mais oração. Mais compromisso que você tem naquela semana, mais lutas você está tendo naquela semana, mais oração. Meu querido, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa tarde e falou assim, ó meu filho, minha filha, você precisa orar. A igreja precisa orar. A célula precisa orar. As famílias, os casais precisam voltar à vida de oração.
Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. E nós vamos aprender 3 tesouros dessa vida de oração profunda. Interessante, meu irmão, que Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos, versículo 1 diz: certo dia Jesus orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Interessante, que os discípulos não pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a curar, nos ensina a fazer milagres, nos ensina a pregar. Nenhuma dessas coisas os discípulos pediram para Jesus ensinar. Você pode olhar todos os evangelhos, a única coisa que eles pediram para Jesus ensinar era orar, porque o versículo 1 diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, irmão, a oração de Jesus mexia com o coração dos discípulos. Eles falaram assim: nós precisamos aprender a fazer isso, nós precisamos aprender a orar. Por isso que um dos discípulos vira para ele e fala: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele. E a oração, meu irmão, ela começa com a palavra oração começa com o, certo? Oração começa com o. Mas nós vamos encontrar no texto bíblico 3 is, que são os 3 tesouros da oração. Os 3 tesouros de uma vida profunda de oração. O primeiro i, o primeiro tesouro, meu querido, é a intimidade. Você pode repetir comigo? Intimidade. Observa comigo no versículo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 2. Aí Jesus começou a ensiná-los a orar e lhes disse: quando vocês orarem, digam, preste atenção nessa palavra, Pai. Para aí, meu irmão. A palavra Pai, dita aqui por Jesus, estava no aramaico, e era a palavra Abba, e significa Paizinho. Igreja, presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, quando vocês orarem, a primeira palavra que você deve dizer é Paizinho. Você pode falar assim comigo? Paizinho. Fala de novo, meu querido. Paizinho. Agora fala para ele. Fala para ele. Paizinho. Fala para ele. Fala. Querido, isso é um convite à intimidade. Isso é um convite a um relacionamento próximo, pessoal, de um pai que te ama com você. Ele está dizendo: olha, igreja, quando você for orar, diga Paizinho. Quando eu vejo pessoas, meu irmão, e eu gosto de ouvir orações, prestar atenção em orações, e quando eu vejo alguém dizendo assim, começando a oração dele assim, falando: Paizinho, Paizinho querido, meu papaizinho, irmão, é gente que tem intimidade. Eu respeito, como presidente da convenção, meu irmão, batista aqui do estado, eu vou em muitas igrejas do Mato Grosso do Sul e fora, e eu respeito quem começa a oração dizendo assim: excelentíssimo Senhor, excelso Deus. Eu respeito, mas eu curto, meu irmão, aquela oração simples, da intimidade, que a pessoa fala assim: papai, papaizinho querido. E a oração que Jesus ensina é a oração da simplicidade. É a oração, meu irmão, não é das palavras bonitas, mas é as palavras do seu coração, é as palavras da sinceridade, são as palavras da transparência, são as palavras, meu querido, do seu coração para o coração do teu Deus. Paizinho, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E no versículo, em Mateus capítulo 6, que é o texto correlato, é o mesmo texto, lá em Mateus, Jesus até aprofunda: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto, então o seu pai que vê no secreto te recompensará. Querido, olha aqui para mim. Talvez você possa falar assim: William, eu não tenho um quarto só para mim. Eu conheço muita gente que não tem um quarto só para ele. Aí ele transforma esse texto, ele faz da seguinte forma:
ele fala assim, né? Mas quando você orar, vá para o seu carro e feche a porta. Pode orar no carro, irmão. O pastor Jean, ele acorda 5 horas da manhã, e aí para não acordar a vizinhança e as filhas dele, e a Lidiane, e aí ele vai lá para o quarto, para o carro dele, fecha a porta, meu irmão, e ali ele tem um tempo a sós com Deus. Eu já viajei muito pelo Brasil, e muitas vezes meu TSD, meu irmão, foi num banheiro de rodoviária, banheiro de aeroporto, já foi sentado em poltrona de ônibus, sentado em poltrona de avião, meu irmão, mas o que Jesus fala assim é que Ele quer ter um momento de privacidade com você. Se não pode ser no seu quarto, meu irmão, mas num lugar onde você e Ele tenha privacidade, um lugar secreto, um lugar, meu irmão, onde você pode ser você mesmo, um lugar onde você muitas vezes pode chegar diante de Deus e falar assim: pai, eu estou chateado com o Senhor. Ué, Deus já sabe o que você vai falar. Se você está chateado com Deus, meu irmão, fala isso para Ele, porque Ele já sabe. Não adianta você falar assim: não, eu vou falar para Deus que eu não estou chateado. Deus já sabe, Deus já sabe de tudo, antes que houver palavra na sua boca, Ele já sabe. Mas Ele quer, meu irmão, que você abra a sua boca, ou faça a sua oração do jeito que você gosta, de maneira silenciosa, mas que você, meu querido, seja totalmente transparente na presença dEle. Esses 2 textos, meu querido, são um convite à intimidade. A intimidade é um convite para um relacionamento profundo com Deus. É lá no tempo a sós com Deus que nós tiramos as máscaras. Talvez na frente de todo mundo você não tem coragem de tirar as máscaras, mas lá diante de Deus, você e Ele, é hora de você falar assim: pai, não tem como eu esconder do Senhor que eu estou fazendo coisa feia, estou fazendo coisa errada, estou magoando minha esposa, estou chateando os meus filhos, lá no meu trabalho o Senhor sabe que eu estou fazendo coisa que não deve. É ali, meu irmão, é a hora que você tem que entrar na presença dEle e confessar o teu pecado, porque Ele sabe. É a hora, meu irmão, de você rasgar o seu coração, ser sincero, transparente. O nosso tempo a sós com Deus é a hora, meu irmão, onde você louvar a Deus aqui é maravilhoso, com o Messias, com a banda aqui, outras bandas aqui, é sensacional. Mas lá no TSD que você vai oferecer a sua melhor adoração. É lá no seu TSD, meu irmão, que você vai oferecer a sua maior gratidão. Muitas pessoas falam assim: William, eu oro 5 minutos, eu não tenho mais nada para orar. Querido, começa a agradecer. Começa a fazer um histórico, meu irmão, daquilo que Ele já tem feito na sua vida, meu irmão. E se você começar a anotar, meia hora vai ser pouco só para agradecer a Deus. Eu conheço muita gente que fala assim: ah, William, eu fico impressionado quando alguém sobe lá na frente e fala assim: Deus fala comigo, Deus falou comigo. Deus não está falando comigo. Meu irmão, Deus sempre quer falar conosco. É que muitas vezes nós não queremos ou não permitimos que Ele fale conosco. É no seu tempo a sós com Deus, meu irmão, que Deus quer falar com você, quer revelar os segredos dEle para você. Ele quer, meu irmão, ministrar no seu coração, talvez estratégias, respostas que você precisa na sua vida. Meu irmão, eu tenho centenas de vezes que Deus me falou coisas assim, livramentos maravilhosos que Deus me deu no tempo a sós com Deus. Coisas assim extraordinárias. Coisas maravilhosas. O ano passado, eu fui pregar num congresso da Igreja Multiplicadora, fazendo propaganda aqui, que semana que vem nós vamos ter aqui em Campo Grande, aqui na Batista Memorial. E eu fui pregar nesse congresso, num dos congressos da Igreja Multiplicadora. Eu estava lá todo animado para pregar naquele congresso. E aí eu ia pregar no domingo de manhã. E aí antes de ir lá para o culto, eu fui ter meu tempo a sós com Deus. E aí eu comecei a ter meu tempo com Deus, algo maravilhoso. E aí eu fui dialogando com Deus e falando: puxa Deus, obrigado porque eu não sou igual a Judas, né, que roubava. Porque você sabe que Judas era um dos discípulos de Jesus, e ele era tipo um tesoureiro, ele roubava os recursos da bolsa, ou seja, da tesouraria. E eu falando assim: Deus, obrigado porque eu não sou igual a Judas, obrigado porque eu não sou igual a Judas, que assim eu não estou roubando a bolsa. Meu irmão, sabe que Deus vira para mim, naquela manhã, e fala: é verdade, você não tem me roubado a bolsa, mas você tem roubado a minha glória. Aquela doeu, hein? Aquela doeu. E eu fui: Pai, me perdoa.
me perdoa. E eu falei, Deus, que daqui para frente eu não quero nem 1 milímetro da tua glória. Eu me arrependo, Pai. Eu quero que o teu nome seja exclusivamente glorificado. Mas o que é isso? É resultado, meu irmão, de intimidade. Pela misericórdia de Deus, meu querido, Deus fala conosco. Deus revela as motivações do nosso coração. E muitas vezes, você pode estar falando assim, puxa, mas eu tenho tirado meu tempo a sós com Deus, maravilhoso, amém. Mas ao longo do dia, meu querido, você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa estar procurando ouvir aquilo que Deus está falando com você. Eu estava voltando de Fátima do Sul para Campo Grande, mais ou menos esse horário, 6 e pouco da tarde, aquele horário que a luz do carro não funciona direito, é terrível. E aí eu estava voltando, chegando antes de Ayanduí, um pouquinho antes de Ayanduí, Deus fala claramente no meu coração, William, eu estava andando a 100 por hora, irmão. Deus falou assim comigo, William, anda 80. A hora que eu reduzi a velocidade para 80, meu irmão que estava atrás, ele era adolescente, ele falou assim, William, você está ficando velho agora andando 80, ninguém anda 80, você está andando 80, começou a pegar no meu pé. Eu falei, ei, Deus falou, ele não era crente ainda. Ele falou assim, eu falei para ele, Deus falou que eu tenho que andar 80. Eu falei, que Deus nada, Deus nem fala com a gente. Eu falei, rapaz, Deus falou que nós devemos andar 80, e tirei o pé, e fui andando 80. Antes de chegar em Anduí tem uma curva direita. Naquela época a estrada ali era bem estreitinha, hoje é bem larga ali. E aí, irmão, quando eu virei para dar de frente ali com a Anduí, 2 carretas, uma passando a outra na curva. Irmão, o Espírito Santo fala com a gente. Eu não era tão experiente naquela época no trânsito. A minha experiência em trânsito era bem limitada naquela época. O Espírito Santo falou para mim, em menos de 1 segundo da colisão, ele falou o seguinte, pega 2 rodas, o lado direito, joga no acostamento, porque o acostamento naquela época ali tinha uma depressão, era quase um buraco. Ele falou, joga 2, isso, meu irmão, numa fração de segundo, joga 2 rodas para o acostamento, e 2 rodas você coloca na faixa do asfalto. Eu obedeci, irmão. E a carreta da direita e da esquerda e da direita, elas entraram também uma parte no acostamento, e passou assim a carreta que vinha ultrapassando a centímetros do meu carro. Se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo naquela tarde, meu irmão, provavelmente não estaria aqui, porque a 100 por hora eu não conseguiria fazer aquilo nunca, no Uno 1.0. Não ia conseguir nunca fazer aquilo ali. Mas o que é isso, Senhor? Graça do Senhor, intimidade do Senhor. E Deus quer levar você, meu irmão, a ter essa intimidade, que você tenha o seu tempo a sós com Deus, que você, meu irmão, desenvolva essa intimidade lá no seu quarto, lá no secreto, e ao longo do dia. Você que é mãe, às vezes você fala, meu Deus, o que eu faço com esse menino? Não sei como tratar com esse meu filho. O Espírito Santo ao longo do dia, mamãe, vai te ensinando a falar com esse filho. O Espírito Santo, meu marido, vai te ensinando a falar com essa mulher. Quantas vezes Deus falou para mim assim, fica quieto, deixa a sua esposa falar. A irmã já está falando ali, fala Jeová. Irmão, quantas vezes Deus falou assim, não vai por esse caminho, vira, não vai pela Antônio Maria Coelho, sobe a Maracaju, desce a Maracaju. Quantas vezes Deus quer falar com a sua igreja? Então o primeiro tesouro que nós encontramos na vida de oração, na oração, meu irmão, é a intimidade. O segundo segredo é a intercessão. A intercessão você encontra lá no versículo 3 de Lucas. Versículo 3, Jesus nos ensina, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O que Jesus está nos ensinando? Jesus não está ensinando, meu irmão, com todo respeito, algumas religiões que fazem isso, a oração do Pai Nosso, aquela oração repetida. Não é pecado fazer aquela oração repetida, mas Jesus quer que você absorva dessa oração os tesouros, os princípios dessa oração, não apenas você esteja repetindo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, amém. Mas Ele está querendo te ensinar, são princípios, são tesouros, são valores. E aí na intercessão, meu irmão, é um tesouro tremendo que Deus quer colocar na sua vida. Irmão,
você foi chamado para ser um intercessor, uma intercessora, um intercessor da sua casa, uma intercessora da sua família, um intercessor lá no seu trabalho, na sua escola, na sua célula, meu irmão. O mundo está precisando de intercessores. Intercessores, e Jesus nos ensina: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O pão representa aquilo que é mais necessário ao ser humano. Isso nos ensina, meu irmão, que Jesus está falando assim: olha, peça tudo aquilo que é necessário. Tudo que é necessário, meu querido, que é pão, você pode pedir. E Tiago explica isso melhor, eu não tenho tempo para falar sobre isso. E o mais interessante é que ele fala assim, se você olhar bem no texto, ele não fala assim: Senhor, dá o meu pão cotidiano. Ele não fala isso. Ele fala: dá o nosso pão. Isso nos leva a entender, meu irmão, que nós, querido, precisamos orar pelas nossas necessidades, mas precisamos orar pelas necessidades dos nossos irmãos. Que muitas vezes você entra na oração: Pai, me dá meu carro, me dá meu apartamento, me dá minha profissão, me dá minha faculdade, meu Deus, me dá minha namorada, me dá um cabelo mais bonito, me dá isso, me dá, Senhor, me dá, me dá, me dá. E Deus está falando: não, você pode fazer isso, mas que Deus está querendo nos ensinar é dar o nosso pão, dá aquilo que o meu irmão precisa, dá aquilo que a minha irmã está precisando nessa tarde, nessa noite. Dá, Pai, o nosso pão. Querido, esse é o que Jesus está querendo nos explicar através desse texto, que você pode pedir, que você pode interceder, você pode clamar por você, mas você também é chamado para interceder pela vida dos irmãos. Querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. As maiores vitórias que você terá na sua vida será de joelhos. As maiores vitórias, Rafael, que você vai ter na sua vida, queridão, é no seu tempo a sós com Deus. Não é na força do seu braço, não é na sua inteligência, não é na sua experiência, não é na sua capacidade. Meu irmão, para que toda a glória seja dada exclusivamente ao Senhor. Que quando a resposta, a vitória chegar na sua vida, você vai falar assim: foi a mão do Senhor que fez essas coisas. Esse é o segundo tesouro. O terceiro e último, meu irmão, terceiro e último tesouro é a insistência. Pode repetir comigo: insistência, persistência. Eu preciso orar insistentemente. Nós falamos de 3 I's da oração. O primeiro I da intimidade, o segundo I é da intercessão, e o terceiro I, meu irmão, é da insistência. E aí Jesus propõe uma parábola. Então ele diz: suponha que um de vocês tem um amigo, olha que amigo da onça, irmão, e vai à sua casa, recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, responda: não me incomode, a porta já está fechada. Você pode falar assim: poxa, mas esse cara é um mau amigo. Não, meu irmão, que no contexto judaico, as casas geralmente eram um cômodo só. Então ali era um quarto só, estava todo mundo já deitado, para abrir uma porta, depois estava todo mundo dormindo, era complicado. E quando estiver lá dentro, me responda: não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Olha o versículo 8. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, mas por causa da importunação, repita essa palavra comigo: importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Palavra do Senhor para você, meu irmão. Peça a Deus, insista em oração, não desista. Busque, meu irmão, aquilo que muitas vezes você começa a orar, você ora por um tempo, aí você fala: eu acho que Deus não vai me atender, e para. Não, meu irmão, a palavra do Senhor diz que você deve continuar orando até receber a resposta. Busque o Senhor,
Não desista, persista. Jesus ensina: peça, busca, bata. Para terminar, meu querido, eu sei que você já ouviu isso, mas para cada oração, presta atenção, toda oração tem uma resposta, sabia disso? Toda oração tem uma resposta. Ou é um sim, e Deus atende a sua oração, ou é um aguarde, ou a oração bloqueada lá de Tiago. Tiago diz que podem ser bloqueadas por um pecado, e ele cita o exemplo de um marido não se entendendo com a mulher, a oração é bloqueada. E às vezes Deus diz não para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está preparado? Deus? Porque Deus também diz não. E muitas vezes, pessoas saem da igreja. Ah, Deus não me atendeu. Não. Deus te livrou, não dando aquilo que você está precisando. Quando Deus diz não, e muitas vezes você não entende, é porque Deus tem algo muito melhor para você. E Deus diz não também. E disse não para Jesus. Jesus estava no Getsemane, e se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus virou para Jesus e disse não, mas disse sim para você. Porque quando ele disse não para Jesus, ele disse sim para você. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço por mim e por você. E às vezes Deus diz não, porque ele está dando sim para uma outra situação. Eu vi minha avó morrer, irmão. Saí do culto. Messias, se você quiser. Saí do culto. Me chamaram na casa da minha avó. Vem para cá correndo. A avó está mal. Toda a família orando por ela. Minhas tias clamando misericórdia de Deus. E ela morreu. Deus disse não. Ela morreu na minha frente. Na frente dos meus filhos. Na frente das minhas tias. Mas no velório da minha avó, muitas pessoas tiveram o conhecimento de Jesus Cristo, querido. Eu contei aproximadamente 200 pessoas por baixo que foram no velório da minha avó. E muitos afastados, desviados, que naquele dia voltaram para Jesus. Feche teus olhos. Esse é o teu Deus, meu querido. Esse é o teu Deus, que quer que você volte para esse caminho da oração. Você pode estar perguntando: qual que é o melhor pedido? Qual que é o melhor pedido que eu posso fazer para os meus filhos? E Jesus responde: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Espírito Santo é Deus. O melhor que podemos pedir é a pessoa do próprio Deus sobre as nossas vidas. Quando desejarmos somente a Deus entre todas as necessidades, teremos alcançado a maturidade na vida de oração. Por quê? Porque quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai, que nessa tarde o Senhor levante aqui homens e mulheres, Deus, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que venham decidir a diariamente pagar o preço de um TSD profundo, de intimidade, de intercessão, de insistência. Nessa noite, Pai, faz algo poderoso na vida do teu povo, algo sobrenatural. Que o amor de Deus,
que o amor maravilhoso do nosso Deus, de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, que a unção, a consolação do Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, que o Senhor, ó Pai, esteja derramando essa unção sobrenatural sobre a vida do teu povo, e que o Senhor esteja levantando aqui homens e mulheres de oração, homens e mulheres que vão desfrutar de uma intimidade, de intercessão, e não vão desistir de orar. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. Vai na bênção, vai na graça. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana de muitas vitórias. Em nome de Jesus. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço